gravações extraídas do Abertura. Pela importância jornalística dessas gravações, realizadas há 35 anos, e prejudicadas tecnicamente pelo tempo, vamos apresentá-las na íntegra. Um líder sindical de 33 anos de idade estava comandando uma greve de 170 mil operários no ABC Paulista, mas encontrou tempo de ir ao estúdio da TV Tupi para participar do programa Abertura. O sindicalista se chamava Luiz Inácio da Silva. Ainda não tinha incorporado oficialmente o apelido Lula ao sobrenome. Não tinha um fio de cabelo branco. Falava com assério e grave. Fumava um cigarro atrás do outro. Nem de longe lembrava o Lulinha Paz e Amor, de 2002. O AI-5, é bom lembrar, aquele ato institucional que dava poderes absolutos aos generais que se revezavam na presidência, tinha sido revogado há pouquíssimo tempo, em janeiro de 79. A presença de um líder sindical no estúdio de televisão era sinal de que os tempos estavam de fato mudando. Mas o caminho, todo mundo sabe, seria tortuoso. Um ano depois dessa entrevista, em abril de 80, Lula seria preso por comandar uma greve considerada ilegal. Um detalhe, Lula dizia que tudo que ele queria na vida depois que saísse do sindicato era voltar para casa para cuidar dos filhos. Nem sonhava que 10 anos depois seria candidato pela primeira vez a presidente da República, em 89. É hora de Lula no Abertura e, de quebra, uma performance de Glauber Rocha. Seu nome. Eu quero saber o seu nome. Meu nome é Luiz Inácio da Silva. Idade. 33 anos. Local de nascimento. Garanhuns, estado de Pernambuco. Profissão. Torneiro mecânico, faz um ano que eu passei a contramestre Júnior da Vilares. Salário. 18 mil cruzeiros. Casado? Casado. Tem filhos? 3. Lula, o metalúrgico. Em 30 segundos, quem é você? Eu sou um torneiro mecânico que, por acaso até,
fui ser dirigente sindical. E hoje é com muito orgulho que represento, ou que pelo menos tento representar dignamente, 130 mil metalúrgicos de São Bernardo do Campo e Diadema. Ô Lula, de que lado você está? Dos patrões ou dos empregados? Você sabe que dizem que você é um líder de cabresto? Olha, eu acho que o lado que estou deveria ser perguntado aos patrões ou aos empregados. Aos patrões porque existe hoje um sem número de patrões que querem me ver fora do sindicato porque eu sou aquela pulga, eu sou aquele carrapato dos patrões. E os empregados que o digam o quanto nós temos trabalhado conjuntamente. E talvez eu seja líder de cabresto mesmo, porque eu estou acabrestado à classe trabalhadora. E a classe trabalhadora é quem me guia. Eu talvez seja um líder acabrestado, porque eu não consigo mandar na classe trabalhadora, mas eu consigo captar aquilo que a classe trabalhadora quer e em cima daquilo que ela quer. Eu costumo fazer ouvir a voz do trabalhador. Talvez eu seja realmente um líder de cabresto da classe trabalhadora. Ô Lula, você tem algum escrúpulo de fazer agora, neste segundo, a sua declaração de bens? Ou você acha a nossa pergunta, Lula, indiscreta, inconveniente? Ou você não responde? Olha, eu respondo. Eu acho que a pergunta não é indiscreta. Ela pode ser indiscreta para um monte de corrupto que tem no Brasil hoje. Mas para mim, que tenho como herança e como fortuna 3 filhos, uma casa velha do BNH, eu acho que eu não tenho que ter nenhuma cisma de fazer uma declaração de bens. Eu ganho 18.750 cruzeiros por mês, deve ser alguma coisa mais ou alguma coisa menos. Tenho 3 filhos, tenho um moleque que come quase que meu salário todinho de leite e tenho uma sogra que mora comigo. É essa a minha declaração de bens que eu tenho para fazer. Não tenho carro, o carro que eu uso é do sindicato, eu acho que eu não tenho por que negar a minha declaração de bens. Talvez exista hoje no Brasil alguns privilegiados que não queiram fazer declaração de bens porque a corrupção é tanta que talvez ele não queira declarar os seus bens. Ô Lula, neste exato momento, enquanto a gente se vê neste estúdio aqui do Sumaré, existem 200 mil metalúrgicos em greve. 200 mil. Isso significa 200 mil famílias. 1 milhão de pessoas. Ô Lula, defina esta greve. Essa greve é talvez um dos momentos mais importantes que a classe trabalhadora vive no Brasil. Eu acredito que essa greve, ela passará a ser o parâmetro para toda a classe trabalhadora brasileira. Se ela for vitoriosa, eu acredito que todos os trabalhadores brasileiros serão vitoriosos. Se ela for uma greve derrotada, o que eu não acredito, todos os trabalhadores brasileiros serão derrotados. Agora, ô Lula, defina um comunista, um político profissional, um operário e um patrão. Rapidamente, por favor. Eu não entendi a pergunta, senhor. Eu repito. Defina um comunista. Fica mais fácil assim. O comunista, para mim, é aquela pessoa que não tem coragem de dizer as coisas em público, diz no pé da orelha dos outros, e que sempre pensa ser o dono da verdade. Essa é a definição que eu tenho do comunista. Um político profissional. O comunista profissional é aquele que prega a distribuição de renda, diz que é pobre e chega na época das eleições, consegue gastar alguns bilhões de cruzeiros na sua campanha para se eleger deputado. Esse é o político profissional. É aquele que prega, que diz que é pobre, que é operário e gasta bilhões de cruzeiros para se eleger deputado ou senador. Defina um operário. Operário é aquele que pede menos nessa terra. O operário é aquele que dá tudo de si para o engrandecimento da pátria e é o que menos recebe. O operário é, acima de tudo, o responsável pela grandeza dessa terra. É o responsável até de proporcionar viagens de iates para meia dúzia de brasileiros que são privilegiados. O operário, em síntese, é tudo aquilo que pessoas honestas gostariam de ser. E agora defina um patrão. O patrão é a coisa mais gozada do mundo. O patrão é aquele que também vive chorando, diz que fechou o ano em vermelho, mas que a cada dia que passa a sua fábrica cresce,
ao ritmo de 30% ou 40%. O patrão é aquele que se diz um coitadinho, mas que em cima da classe trabalhadora. Se você analisar o crescimento de uma fábrica qualquer e o crescimento do poder aquisitivo do trabalhador, você define com muita clareza o patrão. É aquele que mais chora e aquele que mais tem. Ô Lula, a crise do petróleo está aí. Mais dia, menos dia, vamos ter fatalmente o racionamento. A indústria automobilística vai sofrer, vai sentir no próprio aço a dor de ganhar menos dinheiro. Você gostaria, Lula, que o seu filho seguisse a sua profissão? Eu gostaria, antes de tudo, que meu filho fosse pura e simplesmente um homem. Um homem na concepção da palavra. Eu não sonho com muita coisa para meu filho. Eu sonho, e dentro das minhas possibilidades, dentro de uma educação de nordestino que eu tive, de uma mãe que sozinha criou 8 filhos na roça e conseguiu fazer com que os 8 filhos se tornassem, antes de tudo, homem, eu quero que os meus filhos, não sonho que meus filhos sejam médicos, sejam engenheiros, sejam não sei o que lá. Eu quero, antes de tudo, que meus filhos se tornem homens. Sendo homens, eles saberão e escolherão aquilo que eles querem ser. Lula, você acha que vem por aí muito desemprego de metalúrgicos, hein? Desemprego há. Desemprego há num país onde cresce o nível de emprego, onde a necessidade é de 1.500.000 novos empregos por ano. Num país onde não se tem um modelo para a agricultura. Num país onde está montado todo o seu esquema econômico em cima da indústria automobilística, que de vez em quando inventa uma tal da crise de petróleo. Um país que poderia, de uma vez por todas, dar uma demonstração de grandeza e realmente usarmos o álcool como combustível. Porque nós sabemos que aqui no Brasil, batata, mandioca, cana, dá até em pedra. É lamentável que a gente fique falando em crise em cima de coisa que não é nossa, em cima de coisa que a gente importa de países até mais pobres do que nós. Eu acho que está na hora de nós, brasileiros, criarmos vergonha, autoridades, trabalhadores, empresários, e realmente definirmos de uma vez por todas. Nós queremos ou não queremos emancipar o Brasil como no tangente à energia. Se quisermos fazer isso, nós temos condições, porque já em 1940, Hitler fazia foguetes tocados a álcool e conseguia fazer o foguete voar da Alemanha para a Rússia, da Alemanha para os Estados Unidos. E eu acho que, com muito mais propriedade, o álcool poderia mover um Volkswagen para lá ou para cá, 60 ou 80 km por hora. Eu acho que esse negócio de crise de desemprego é um negócio inventado pelo poder econômico. Eles forçam o desemprego para poderem conseguir do governo aquilo que bem entende. Forçam o desemprego para conseguir amedrontar a classe trabalhadora. Eu acho que as crises no Brasil, elas são muito mais fajutadas, elas são muito mais manipuladas pelo poder econômico do que efetivamente crises como existem em outros países no mundo inteiro. Ô Lula, qual é mesmo a tua idade, hein? 33 anos. Ô Lula, você nos seus 33 anos de idade, você já sonhou em ser um líder brasileiro? Não. O meu grande sonho é chegar em 1981, largar o sindicato e dedicar um pouco do meu tempo à mulher de 3 filhos que eu tenho. Essa minha vida no sindicato tem me custado, se tem me dado algumas glórias a nível político, ela tem me dado algumas inglórias a nível de família. Eu tenho me distanciado do meu filho, eu tenho me distanciado da minha esposa e eu sinto a necessidade de conviver com eles. Se hoje minha esposa chegasse a mim e perguntasse: Lula, você quer o sindicato ou quer a minha esposa? Ou quer a mim? Eu não tenho dúvida nenhuma, Sargentelli, de que eu optaria pelo sindicato, porque eu tenho um compromisso com a classe trabalhadora até o dia 24 de abril de 1981. Mas, se eu chegar até lá, se Deus quiser, eu pretendo encerrar minha carreira de dirigente sindical e voltar a ser, pura e simplesmente, um torneiro mecânico como eu era até 1972.